Você já parou para pensar onde Jesus esteve depois da sua morte e antes da ressurreição? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da fé cristã, e também uma das mais mal compreendidas. Muitos acreditam que Jesus desceu ao inferno. Alguns vão ainda mais longe e afirmam que ele passou 3 dias sofrendo ali. Outros defendem que ele foi imediatamente para o Pai. Mas afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? A Escritura não deixa essa questão sem resposta. Pelo contrário, ela oferece pistas claras menos ainda que à primeira vista alguns textos pareçam confusos. O apóstolo Pedro afirma que Cristo foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Em outro trecho, Pedro diz que o Evangelho foi anunciado até mesmo aos mortos, para que, embora julgados na carne, vivessem no Espírito segundo Deus. Esses versículos levaram muitos a concluir que Jesus foi ao inferno para pregar o Evangelho a pessoas que já haviam morrido, oferecendo-lhes uma segunda chance. Mas será que essa interpretação se sustenta quando analisamos toda a Bíblia e não apenas textos isolados? Antes de qualquer conclusão, precisamos ouvir o próprio Jesus. Na cruz, entre 2 criminosos, um blasfemava, enquanto o outro se arrependia. A esse homem arrependido, Jesus declarou: "Hoje estarás comigo no paraíso." Essa frase muda tudo. Se Jesus disse hoje, então não havia uma longa jornada pelo inferno à frente. O Espírito de Cristo iria imediatamente para a presença de Deus, enquanto seu corpo permaneceria na terra. Pouco depois, Jesus pronuncia suas últimas palavras: "Está consumado." No grego, a palavra usada é tetelestai, um termo comercial que significava dívida totalmente paga. Nada mais precisava ser feito. Nenhum sofrimento adicional era necessário. Nenhuma punição complementar. Dizer que Jesus precisou sofrer no inferno é, ainda que sem intenção, afirmar que a cruz não foi suficiente, e isso contradiz o próprio coração do Evangelho. O Evangelho de Lucas reforça essa verdade quando Jesus clama: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Mas, uma vez, Jesus deixa claro: ele sabia exatamente para onde estava indo, diretamente para o Pai, não para o inferno. Agora, antes de avançarmos para os textos mais difíceis, precisamos responder a outra pergunta essencial: existe segunda chance depois da morte? Na parábola do rico e Lázaro, Jesus ensina que, após a morte, há um abismo intransponível. Não há como mudar de destino. Não há retorno. Não há nova oportunidade de arrependimento. Hebreus 9:27 confirma: "Ao homem está ordenado morrer uma só vez." Vindo depois disso o juízo, a chance de arrependimento acontece em vida, não depois dela. Então, se não há segunda chance após a morte, o que Pedro quis dizer ao falar de espíritos em prisão? O próprio texto responde: esses espíritos são identificados como aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, pessoas que ouviram a mensagem, mas rejeitaram o chamado de Deus. Eles são chamados de espíritos em prisão, não porque Jesus foi até eles depois da morte, mas porque hoje estão em estado de juízo, aguardando a condenação final. Cristo pregou a essas pessoas quando elas ainda estavam vivas, por meio da pregação de Noé, guiada pelo Espírito de Cristo. Não houve uma descida ao inferno para oferecer uma nova chance. O mesmo acontece em 1 Pedro 4:6. Os mortos ali mencionados são cristãos que ouviram o Evangelho em vida, creram, mas já haviam falecido quando a carta foi escrita. Aos olhos humanos, parece a derrota. Aos olhos de Deus, eles vivem eternamente. Resta então Efésios 4, onde Paulo fala que Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Isso significa inferno? Não. Essa descida é uma referência à encarnação, o momento em que Jesus deixou a glória do céu, assumiu forma humana e se humilhou até a morte de cruz. Filipenses 2 confirma isso com clareza. Portanto, Efésios não fala de uma viagem ao inferno, mas do caminho de humilhação seguido de exaltação. O que aconteceu após a morte de Jesus foi simples e profundamente esperançoso. Seu corpo foi sepultado. Seu espírito foi para a presença de Deus. No domingo da ressurreição, corpo e espírito se uniram novamente, vencendo a morte de uma vez por todas. E essa é exatamente a esperança dos que creem: estar com Deus, imediatamente após a morte, aguardando a ressurreição final. Se esse estudo abriu sua mente e fortaleceu sua fé, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos bíblicos profundos, como este. E agora eu quero saber: você já acreditou que Jesus foi ao inferno? Comente aqui embaixo. Vamos conversar com respeito e Bíblia aberta.